Atualmente, a inclusão tem se dado através da busca de um ser mítico tradicional, com atributos bastante positivos, como aqueles que sabiam como preservar o meio ambiente natural e eram sábios e poderosos em suas crenças xamânicas. O segmento que mais tem divergências e preconceito com relação aos índios é o rural. A veia política, ideológica e econômica prevalece pelas elites rurais que têm interesses nas terras e em seus recursos ambientais. Já a população urbana, que vive distanciada das áreas indígenas, tende a ter uma imagem favorável, mesmo sabendo muito pouco sobre as condições de vida dos índios e sua diversidade cultural. No entanto, só recentemente, os diferentes grupos da sociedade brasileira estão se conscientizando de que os índios são seus contemporâneos, vivem no mesmo país, participam da elaboração de leis, elegem candidatos e compartilham de problemas semelhantes, como as consequências da poluição ambiental e das diretrizes e ações do governo nas áreas da política, economia, saúde, educação e administração pública em geral. Outra forma de inclusão social é através da educação como direito fundamental, auxiliando na manutenção e preservação das tradições e cultura dos índios, respeitando suas especificidades, sendo extremamente relevante para a interdisciplinaridade da educação de políticas públicas. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967. Vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal. Sua principal missão é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. O que são as políticas públicas? As políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. São medidas e programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar de toda a população. Desde a Constituição Federal de 1988, os índios são reconhecidos como cidadãos diferenciados. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que devemos respeitar a sua organização social, seus costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Assim, devem ser considerados como sujeitos que têm o direito de viver conforme suas culturas, nas suas terras ancestrais e de acordo com o que consideram bem viver. É nesse sentido que o Estado brasileiro vem tentando construir políticas públicas que contemplem as especificidades indígenas. Agora vamos falar um pouco de políticas públicas nos âmbitos da saúde, previdência e assistência social, infraestrutura, educação e cidadania, mobilização e participação social indígena. Quando o assunto é políticas públicas para a saúde indígena, podemos citar o estabelecimento do subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS, que é composto pelos distritos sanitários especiais indígenas, que se configuram em uma rede de serviços implantada dentro das terras indígenas para atender a essa população. Temos também a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Essa política consiste basicamente em garantir aos povos indígenas o acesso integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. Em 2010, temos a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. E em 2013, temos a lotação de médico em aldeias para a prestação de serviços de atenção básica, por meio do programa Mais Médicos. Agora falando sobre documentação básica, previdência e assistência social, é relevante citar a instalação de centros de assistência social dentro das aldeias. Atualmente, 574 CRAS e 240 CREAs atendem comunidades indígenas e 21 CRAS se encontram dentro de comunidades indígenas. É importante citar também que atualmente existem 149.243 famílias indígenas cadastradas no CAD único. É válido também citar a garantia do atendimento do indígena como segurado especial, com direito à aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Por fim, temos a garantia do registro de nomes e etnias indígenas e de aldeias na documentação básica.
Dentro do tópico de infraestrutura, podemos citar a inclusão dos indígenas como beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural e do Programa Minha Casa Minha Vida, a equiparação do atendimento dos povos indígenas ao dos agricultores familiares e a inclusão dos indígenas como beneficiários do Programa Luz para Todos. Nas políticas voltadas para a educação, temos o reconhecimento do direito a uma educação escolar indígena bilíngue, específica, diferenciada e intercultural, garantida pela Constituição Federal de 1988, no artigo 210, caput 2º. Temos o acesso crescente ao ensino superior através de vagas complementares ou vestibulares específicos. Em 2013, temos a criação do Programa de Bolsa de Permanência MEC, instituído a partir da articulação entre a FUNAI e o MEC, como forma de suceder e qualificar o benefício de apoio financeiro custeado até então exclusivamente pela Fundação a Estudantes Universitários Indígenas. Ainda falando de políticas dentro da educação, temos o estabelecimento de cursos específicos para a formação de professores indígenas no nível superior, como, por exemplo, licenciaturas interculturais ou indígenas. Temos a criação do Programa Nacional de Alimentação Escolar Indígena e a criação do projeto inovador de fortalecimento de escolas de ensino médio indígenas. Quando falamos de cidadania, mobilização e participação social indígena, podemos citar a criação de instâncias pelo governo que asseguram a participação indígena, como a criação dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CNPI, a Comissão Nacional de Política Indigenista e os comitês regionais. E, por último, temos a política de proteção de povos indígenas isolados e recém-contatados. Quanto a isso, podemos citar a qualificação da metodologia aplicada na proteção de localização e monitoramento de índios isolados, a criação de programas de políticas públicas específicos para os povos indígenas e recém-contatados, por exemplo, dos programas Corubo e Zoe, por meio de articulações interinstitucionais com órgãos como MEC, MDA, MDS, governos estaduais e municipais. Temos também a criação do Grupo de Trabalho Interministerial entre CESAI e FUNAI, instituído com a finalidade de desenvolver políticas específicas de saúde. Meio milênio depois do início da exploração e colonização do Brasil, os povos indígenas, antes donos dessa terra, são condicionados a ocuparem pequenos espaços delimitados pelo governo federal. Ainda assim, é possível observar que parte da sociedade entende que os povos indígenas, alcançando os centros urbanos, é uma evasão das aldeias e uma invasão às cidades. Em um texto publicado no site ArchDaily, Daniel Klintowitz faz uma citação que elucida de modo cristalino a imprecisão deste pensamento. Afinal, não foi a aldeia que chegou na cidade, mas a cidade que chegou na aldeia. Mas quais são as políticas públicas para os indígenas que ocupam e resistem nos espaços urbanos? Em uma publicação feita em julho de 2020, Cláudia Mota relata detalhes de um relatório enviado à ONU pela Articulação Nacional de Indígenas em Contextos Urbanos e Migrantes, que denuncia o descaso do poder público para com os indígenas e a total ausência de programas que auxiliam sua permanência nos centros urbanos. O relatório chama a atenção à falta de atendimento específico para as etnias indígenas em redes de saúde pública, que chegam a cadastrá-los como pardos ou até mesmo brancos. Aponta ainda que cerca de 30% dos 325 mil indígenas que vivem nas cidades estão em situação de pobreza extrema e que 82% dos que têm um emprego atuam informalmente. João Viana, antropólogo e psicólogo, disse em entrevista ao Mobiliza Pet UFES ainda este ano que das 20 mil matrículas ativas na UFES, apenas 105 são ocupadas por pessoas autodeclaradas indígenas, das quais somente 42 são matriculadas em cursos formais, e que apesar do sistema de cotas PPI, isso é um número espantosamente baixo. Saúde e educação básica escassa, difícil acesso ao ensino superior, acesso à renda absurdamente limitada, acesso à moradia praticamente ausente, e segurança eles já não tinham dentro de suas próprias terras. Afinal, existem políticas públicas para a permanência nos centros urbanos? A relação entre o atual governo e os grupos indígenas segue complicada. A demarcação de terras, a mineração e o agronegócio são os pontos que mais geram conflitos. O atual presidente defende que as terras indígenas sejam abertas para atividades econômicas de grande escala, como a mineração e o agronegócio. Em abril de 2015, em uma entrevista para o jornal Campo Grande News, ele afirmou que, abre aspas,
Não tem terra indígena onde não tem minerais. Ouro, estanho e magnésio estão nessas terras, especialmente na Amazônia, a área mais rica do mundo. Não entro nessa balela de defender terra para índio, fecha aspas. Além disso, em um discurso semelhante aos tempos de ditadura militar, Bolsonaro costuma dizer que os indígenas devem ser integrados à sociedade nacional, dizendo, inclusive em 2018, em uma entrevista para o UOL, que, abre aspas, nosso projeto para o índio é fazê-lo igual a nós, fecha aspas. A FUNAI também já foi alvo de críticas de Bolsonaro, que já chegou a disparar que, abre aspas, se eleito, eu vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço. Não tem outro caminho, não serve mais. Fecha aspas. Além das ações negativas do governo atual para com os povos indígenas, o Poder Legislativo, o qual cria e modifica leis, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 490, também conhecido como PL 490, que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a competência para realizar demarcações de terras indígenas. A proposta altera o Estatuto do Índio. Atualmente, a lei prevê que para demarcar uma área é necessária a abertura de um processo administrativo na FUNAI. Uma equipe multidisciplinar deve, então, redigir um relatório de identificação e delimitação, mas a comprovação de posse em data específica, no entanto, não é necessária. O autor da PL, o deputado Homero Pereira, argumenta que as demarcações muitas vezes ultrapassam os limites da política indigenista, avançando sobre interesses ligados à área da proteção ambiental, à segurança da faixa de fronteira, a propriedades privadas, a projetos de infraestrutura e a recursos hídricos e minerais. A PL que tramita na Câmara proíbe ainda que terras demarcadas previamente sejam ampliadas. Outro trecho do texto prevê a flexibilização do contrato com povos indígenas. Segundo a FUNAI, há cerca de 100 povos indígenas isolados na floresta amazônica brasileira. Embora pouco conhecido, sabe-se que esses grupos mantêm distância do homem branco. Os povos isolados, no entanto, são ameaçados constantemente pela construção de estradas e hidrelétricas. De acordo com a PL em tramitação, no caso dos indígenas isolados, cabe ao Estado e à sociedade civil o absoluto respeito às suas liberdades e meios tradicionais de vida, devendo ser ao máximo evitado o contato, salvo para prestar auxílio médico ou para intermediar ação estatal de utilidade. Por 40 votos a 21, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou, nesta quinta-feira, dia 23 de junho, o parecer de Arthur Maia, sobre a proposta que visa alterar o processamento de demarcação de terras indígenas no Brasil. Nos 15 dias, grupos indígenas de diversas etnias protestam em frente à Câmara dos Deputados contra esse projeto de lei. Você deve estar se perguntando como nós, sociedade brasileira, podemos ajudar na causa dos povos indígenas. O apoio é essencial, mas ele não é a única coisa que podemos fazer. Podemos ajudar de outras formas. Por exemplo, manifestações contra desrespeito aos direitos dos povos indígenas, podendo ser através de posts nas redes sociais ou mobilizações nas ruas. Podemos também participar de campanhas contra preconceito aos povos indígenas. Além disso, estudar sobre as causas e a história de opressão dos mesmos. Informar outros sobre a opressão ainda vivida por esses povos e efetuar doações como comida e até mesmo dinheiro, se você puder. Outra coisa muito importante é se atentar à política. Sendo assim, você poderia votar em candidatos que pretendem ajudar estes povos e, caso o candidato seja eleito, cobrar para que o mesmo realmente cumpra a sua promessa.